Olá pessoal, tudo bem? Daqui Moisés Miguel da Axelga Networks e Cybersecurity. Ok? Hoje a gente vai falar sobre o switch e entendermos, na verdade, o processo de comunicação entre dispositivos por intermédio de um switch. Ok? Quando a gente fala sobre o switch, a primeira coisa que nos vem à mente é que são dispositivos fundamentais nas redes de computadores. Ok? Que eles operam na camada 2 do modelo OS, ok? Que é a camada de enlace de dados. Ok? E, embora existem também switches como multi-layer switch, que podem operar até a camada 3, conhecido como switch layer 3, ok? E eles são basicamente responsáveis por encaminhar quadros, ok, ou frames entre dispositivos em uma rede local, uma LAN, Local Area Network, ok? Com base nos endereços MAC, isso é MAC origem e MAC destino. Então, como é que é o funcionamento desse switch? Ok? Eu tenho um desenho aí atrás de mim, não é um dos melhores, mas acredito que será muito fácil que é para a compreensão desse tema. Ok? Então, o switch, ele basicamente é um dispositivo inteligente, pois são mais inteligentes do que os hub, ok? Pois cada interface desse dispositivo está num único domínio de colisão que faz com que não haja congestionamento, ou seja, problemas, na verdade, ultrapassados pelo hub, ok? Então, como é que é o princípio de funcionamento desse switch? Ok? Quando a gente fala sobre um switch, ele basicamente o switch atua como um hub inteligente na nossa rede, ok? Ele basicamente usa uma tabela conhecida como CAN table, ok? Que é a Content Addressable Memory, conhecida como MAC Address Table, ok? Tabela MAC. Então, para tomar essas decisões de encaminhamento, o switch vai utilizar essa CAN table ou essa MAC Address Table, ok? Para definir onde vai encaminhar então esses determinados frames ou quadros Ethernet, ok? Então, como é que acontece na verdade o processo de quadros Ethernet? Por exemplo, se esse switch aqui, que é basicamente é um switch access, não é? Esse switch aqui, que a gente deu o nome de SWA, não é? O que acontece? Se esse switch ele já tem o registro desse MAC address, ok? Se ele já conseguiu fazer o mapeamento desse MAC address, por exemplo, do PCC, do PCB ou do PCA, ele já tem o MAC address na Content Addressable Memory. Então, se vier, ou seja, quadros de destinos desse computador, ok? Para do computador C para o computador B, okay? O switch automaticamente vai utilizar o método de comunicação unicast, ok? Para entregar os quadros Ethernet para esse computador. Okay? Porque o switch já tem essas informações na sua Content Addressable Memory. Okay? Então, o que aconteceria, por exemplo, se o switch não tivesse essas informações na sua Content Addressable Memory? Okay? O switch usa um método, okay, conhecido como flooding. Okay? Ele usa um método conhecido como flood, ok? Flood. Esse flood vai ser o quê? Vai ser, na verdade, enviar para todas as portas, exceto a porta de origem, ok? E então ele vai ter como destino o MAC address de broadcast, que é o F, ok? F, 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 2, 3, 4, ok? F, ok? Esse é o MAC address de broadcast. Então é para aqui onde o switch vai basicamente enviar esses quadros, ok? E então a partir daí ele vai conseguir mapear, na verdade, todos os dispositivos que estão conectados à interface dele. Por exemplo, esse MAC está associado, por exemplo, à porta 1. Na MAC address table, o switch terá, por exemplo, CC, ok? E está, por exemplo, na P1. E outros MACs, por exemplo, do computador B e do computador A, também serão adicionados na sua Content Addressable Memory, ok? Vão ser adicionados na sua Content Addressable Memory. Ok. Então, esse é o MAC Broadcast, que é aqui onde o switch vai enviar essa informação, de modo que todos os dispositivos, ou seja, que todos os dispositivos que estão conectados a ele consigam receber esses frames e ele consegue então mapear todos os endereços IPs para para a CAN table, ok?
Então, o MAC address, só para relembrar, o MAC address ele, é um número de 12 bits hexadecimais, ok? Onde os 6 primeiros bits hexadecimais representam o fabricante, ok? Por exemplo, o caso destes dispositivos, que representam o fabricante, ok? Enquanto esses últimos 6 dígitos hexadecimais vão representar ou vão identificar o dispositivo, ok? Vão representar ou vão identificar o dispositivo. Então, a gente tem diferentes tipos de switch, ok? A gente, por exemplo, vai falar sobre switches não gerenciáveis, ok? Esses switches não gerenciáveis são basicamente switches conhecidos como plug and play, ok? Que é basicamente aqueles switches que são conectados em redes domésticas ou escritórios muito pequenos, ok? Que você só precisa basicamente, não precisam na verdade de configurações avançadas como implementação de VLANs, QoS e etc. Ok, basicamente precisam ser postos na infraestrutura, ok, conectados e ele automaticamente funciona. Aí, ok, esses são os switches conhecidos como plug and play, ok. E temos os switches gerenciáveis. Os switches gerenciáveis são aqueles switches que permitem configurações avançadas via CLA, okay, Command Line Interface, ou então Interface Web, ok? Esses switches gerenciáveis ele permitem a configuração de VLANs, que é um assunto que a gente vai tratar posteriormente, que é a Virtual Local Area Network, ok? É uma técnica muito utilizada a nível de engenharia de rede, ok? Uh, Além de técnica, a gente vai na verdade discutir sobre VLANs, ok, mais tarde, ok. Esses switches também permitem fazer a configuração, por exemplo, de spanning tree, que é para evitar loops na rede, ok, para configurar, por exemplo, qualidade de serviço, link port aggregation, ok. Então esses são dispositivos gerenciáveis, ok? E neles podemos encontrar, por exemplo, os Catalyst da Cisco, podemos encontrar muitos outros tipos de switches que permitem fazer essas configurações, ok? Então, eu falei sobre os multi-layer switch, ou sobre o switch layer 2, ok? O switch layer 2, eles não funcionam como o switch layer 3. Okay? O switch layer 2 eles nos permitem fazer, ou seja, eles não fazem roteamento. Eles não fazem roteamento, ok? Esses switch layer 2 eles precisariam de um equipamento layer 3 para que diferentes redes pudessem se comunicar, ok? Então, como é que, na verdade, eu falei aqui sobre flooding, ok? Esse flooding, na verdade, ela acontece no switch layer 2, ok? Ela acontece no switch layer 2, enquanto um switch layer 3 que a gente vai encontrar identificado com um símbolo como S, ok? Ele usa um protocolo conhecido como ARP, ok? Esse protocolo ARP, o que ele vai fazer? Ele vai mapear um endereço MAC específico a um endereço IP, ok? O endereço IP, ok? Vai mapear o endereço MAC ao endereço IP, ok? E o que o switch vai utilizar, ou seja, um multilayer switch vai utilizar para comunicação entre esses dispositivos, não olhando apenas para o endereço MAC, mas também para IP de origem e IP de destino, ok? Destino e origem, ok? Vai ser utilizado dessa forma, ok? Então, um switch layer 3. O que é que mais um switch layer 3 pode fazer? A nível de roteamento, você pode, na verdade, configurar SVI, okay? Que são as Switch Virtual Interface, que você vai utilizar como gateway para muitos dispositivos, por exemplo, na tua rede, para roteamento entre VLANs. Você pode configurar também protocolos de roteamento como o OSPF, ok? Entre outros protocolos de roteamento como o HRP. Você pode fazer a configuração desses protocolos no multi-layer switch, ok? Então, basicamente, quando a gente fala sobre switch, essas são informações muito boas que eu gostava de partilhar convosco, ok? Então, sobre recursos e alguns protocolos que a gente vai configurar no switch, por exemplo, o spanning tree, ok? Basicamente, o objetivo do spanning tree é evitar loops em redes, okay? Com múltiplos caminhos,
ok? Onde a gente pode encontrar, na verdade, diferentes versões desse spanning tree, como o Rapid Spanning Tree ou Multiple Spanning Tree, ok? O Rapid Spanning Tree que é utilizado para a convergência mais rápida, por exemplo, e o Multiple Spanning Tree, ok? Para suporte a múltiplas vilas, ok? Na eventualidade de, por exemplo, tiveres um link down, o Rapid Spanning Tree tem basicamente a capacidade de ter a rápida convergência para um link alternativo, ok? É uma questão que a gente vai discutir mais tarde. Ok, a criação de VLANs, por exemplo, a Virtual Local Area Network, o que significa que esses dispositivos, embora estejam conectados no mesmo meio físico, eles podem não ter comunicação, ok? Como podem, ok? Quando a gente cria VLANs, a gente está basicamente a reduzir o domínio de broadcast, ok? No momento, num switch padrão, no switch tradicional, todas as interfaces vêm no mesmo domínio de broadcast, o que significa que elas conseguem, na verdade, desde que estejam na mesma rede, se comunicar entre si, mas lembrarmos que dispositivos que podem ter o IP da mesma rede, mas se não tiverem o mesmo domínio de broadcast ou tiverem VLANs diferentes, definitivamente eles não conseguem se comunicar. É algo que a gente vai estudar mais tarde. Okay? Então, sobre questões sobre os switches, ok? Eu espero que vocês, na verdade, tenham compreendido, ok? Então, a gente pode, na verdade, concluir que esses switches, na verdade, os switches são muito importantes para redes modernas, ok? Pois oferecem muita, na verdade, não só a capacidade de maior conexão de dispositivos ou maior nível de interface de conexão, mas que também pode ser utilizado para um melhor gerenciamento, ok? E controle, ok? Da nossa infraestrutura, ok? Então, eu espero que essa aula tenha sido bastante clara para vocês e nos veremos então na próxima aula, onde a gente vai fazer a configuração prática de tudo aquilo que a gente falou aqui nessa aula, ok? Então, se você gostou desse vídeo, coloca aí um like, subscreva no canal, partilhe com seus amigos e esteja dentro das novidades que a gente vai postando aqui no nosso canal, no YouTube. Pode seguir as nossas páginas no LinkedIn, no Facebook, ok? Ou entrar e estar em contato com o nosso comercial na eventualidade de fazer um treinamento profissional conosco, ok? Então estamos juntos e forte abraço.